Você já passou por uma situação em que tudo parecia desmoronar? O vento uiva, as ondas se levantam como muralhas, e o barco em que você está parece que vai virar a qualquer momento. O desespero toma conta do seu coração. Seu corpo está cansado de remar, sua fé vacila, e a esperança parece escorrer pelos dedos como areia fina. Mas e se eu te dissesse que há uma voz que pode acalmar essa tempestade? Uma voz que transforma o caos em paz absoluta? Hoje, vamos mergulhar em uma das passagens mais inspiradoras da Bíblia. Uma história de medo, dúvida e, no fim, uma revelação poderosa sobre confiar em Deus, mesmo quando tudo ao redor parece ruir. Já passou por situações em que sentiu que ia afundar? Então fique comigo até o fim, porque essa história pode mudar sua vida. Antes de continuarmos, quero te fazer uma pergunta. Você já sentiu que sua fé foi testada ao extremo? Como se tudo estivesse contra você e Deus parecesse estar em silêncio? Se sua resposta for sim, saiba que você não está sozinho. A história que vamos explorar hoje trata exatamente disso. Discípulos aterrorizados em meio à escuridão, um mar revolto e um mestre que aparentemente não se importava. Mas a verdade é que essa história nos ensina algo surpreendente sobre quem Deus realmente é e como Ele age nos momentos de crise. E acredite, a grande reviravolta dessa narrativa vai te impactar profundamente. Então, continue comigo, porque daqui a pouco vamos desvendar esse segredo juntos. Era uma noite como qualquer outra. Jesus e seus discípulos haviam acabado de pregar para multidões, curar enfermos e realizar milagres. O dia tinha sido longo e exaustivo. Então, Jesus decide atravessar para o outro lado do mar da Galileia. Ele sobe no barco, se acomoda e, incrivelmente, adormece. Sim, o Filho de Deus dormia, enquanto os discípulos, experientes pescadores, conduziam a embarcação pelas águas tranquilas. Mas então, de repente, tudo muda. O vento se levanta e uma tempestade feroz desaba sobre eles. Ondas gigantes se erguem e a embarcação é jogada de um lado para o outro como se fosse feita de papel. O pavor toma conta dos discípulos. Eles gritam, correm de um lado para o outro, tentando tirar a água do barco, mas é em vão. Eles sentem que estão prestes a afundar. E enquanto tudo isso acontece, Jesus continua dormindo. Dormindo no meio do caos. Como isso é possível? O desespero cresce e, finalmente, os discípulos não aguentam mais. Eles vão até ele e gritam: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa. Mal sabiam eles que estavam prestes a testemunhar algo que mudaria sua fé para sempre. Nesse instante, Jesus se levanta. Seu olhar é tranquilo, sem pressa. Ele observa o medo estampado nos rostos de seus seguidores. Depois olha para a tempestade que ainda ruge furiosa ao redor. O vento assobia, a chuva castiga, as ondas ameaçam engolir o barco. Então, ele faz algo que ninguém esperava. Sem levantar a voz, sem expressar pânico, ele apenas ordena: aquieta-te, acalma-te. De imediato o vento se aquieta, as ondas cedem, a chuva cessa e, de repente, reina uma paz absoluta. O mar, que momentos antes parecia um monstro indomável, agora é um espelho de calmaria. Os discípulos atônitos se entreolham. O medo que sentiam antes agora dá lugar a um assombro reverente. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles sussurram uns para os outros. Jesus então se volta para eles e pergunta: por que estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Aqui está o ponto crucial dessa história. Eles estavam olhando para a tempestade ao invés de olhar para aquele que tem poder sobre ela. Quantas vezes fazemos o mesmo em nossa vida? Os discípulos estavam acostumados com o mar, com suas correntes traiçoeiras e tempestades repentinas. Mas essa tempestade, essa era diferente. Ela parecia determinada a engolir tudo e a todos. E no meio do desespero, a voz de Jesus soou como um trovão silencioso, cheio de autoridade, mas também de ternura. Ele não apenas acalmou as águas, ele acalmou os corações, porque mais do que o mar agitado, era dentro deles que a maior tempestade acontecia. O medo, a dúvida, a sensação de abandono, tudo isso se dissipou quando Jesus falou. E não é assim conosco? Quantas vezes as lutas da vida parecem nos arrastar para o fundo?
Quantas vezes nos perguntamos se Deus realmente se importa? Mas Ele se importa, sempre. Ele não nos abandona, não nos deixa à deriva. Ele está no barco, mesmo quando parece que está dormindo. E no momento certo, Ele se levanta e coloca tudo no seu devido lugar. Agora, pense um pouco. Quais são as tempestades que você tem enfrentado? O que tem tirado sua paz? Segure firme, porque ainda temos mais uma revelação importante nessa história. Algo que pode transformar completamente a maneira como você encara os desafios da vida. Aqui está a continuação do roteiro. Me avise se quiser ajustes ou mais profundidade em algum ponto. Os discípulos estavam pasmos. A tempestade cessou num piscar de olhos. O que era fúria e caos, agora era silêncio e calmaria. Mas o que realmente os impressionou não foi apenas o mar obedecer a uma voz. Foi a pergunta de Jesus. Por que estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Aquela não era apenas uma questão retórica. Jesus estava revelando algo muito mais profundo. A verdadeira tempestade nunca foi a do lado de fora. A maior tempestade estava dentro deles. O medo, a falta de confiança, a dúvida. Muitas vezes, olhamos para as circunstâncias e esquecemos quem está no barco conosco. Nos desesperamos com o barulho das ondas e nos esquecemos da voz que pode acalmá-las. Mas Jesus já estava lá o tempo todo. Só esperava o momento de agir. E é aqui que a grande lição começa a se desenhar. Os discípulos estavam pasmos. A tempestade cessou num piscar de olhos. O que era fúria e caos agora era silêncio e calmaria. Mas o que realmente os impressionou não foi apenas o mar obedecer a uma voz. Foi a pergunta de Jesus. Por que estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Aquela não era apenas uma questão retórica. Jesus estava revelando algo muito mais profundo. A verdadeira tempestade nunca foi a do lado de fora. A maior tempestade estava dentro deles. O medo, a falta de confiança, a dúvida. Muitas vezes olhamos para as circunstâncias e esquecemos quem está no barco conosco. Nos desesperamos com o barulho das ondas e nos esquecemos da voz que pode acalmá-las. Mas Jesus já estava lá o tempo todo. Só esperava o momento de agir. E é aqui que a grande lição começa a se desenhar. Os discípulos se entreolham ainda atônitos. Eles passaram anos com Jesus, viram milagres, ouviram suas palavras de vida, mas ainda não haviam compreendido completamente quem ele era. No fundo, acreditavam que Jesus era um grande mestre, um profeta poderoso. Mas agora, diante do mar, obedecendo a um simples comando, uma nova realidade se impõe. Ele não era apenas um mestre. Ele era o próprio Deus encarnado. O medo que antes vinha da tempestade agora se transforma em reverência. O coração acelera, não mais por causa das ondas, mas pela descoberta de que estavam diante do Senhor do universo. Quantas vezes somos como os discípulos? Conhecemos a Deus, ouvimos falar dele, mas quando a tempestade chega, agimos como se estivéssemos sozinhos. Nos desesperamos, nos sentimos abandonados, esquecemos quem está conosco. Mas hoje, essa história nos convida a lembrar. Deus não apenas está no barco, Ele tem o controle de todas as coisas. E agora vem a grande pergunta: será que realmente confiamos nele? Agora eu te pergunto, e se essa história não fosse apenas sobre os discípulos? E se essa tempestade fosse uma metáfora para a sua própria vida? Quantas vezes nos encontramos no meio do caos, tentando resolver tudo com nossas próprias forças? Tentamos remar contra as ondas, driblar os ventos, encontrar uma solução, mas no fim, só nos sentimos ainda mais exaustos, aflitos, sem direção. E o mais angustiante, parece que Deus está em silêncio, parece que Ele está dormindo, mas será que Ele realmente está ausente? Essa história nos ensina algo poderoso. Deus nunca perdeu o controle. Mesmo quando você não o sente, mesmo quando as ondas parecem grandes demais, Ele continua presente. E no tempo certo, Ele se levanta e declara: aquieta-te. A pergunta agora é: você confia o suficiente para descansar na presença dEle? Ou vai continuar lutando contra a tempestade sozinho? O que acontece a seguir nessa história pode mudar completamente a sua forma de enxergar os desafios da vida. Então, fique comigo até o fim, porque a grande revelação ainda está por vir. Aqui está algo que poucos percebem nessa história. Jesus acalmou o mar. Mas será que ele realmente precisava fazer isso? Pense bem, ele poderia ter feito algo completamente diferente. Poderia ter protegido o barco de um jeito sobrenatural.
Poderia ter transportado os discípulos para a outra margem sem esforço algum. Mas ele permitiu a tempestade. Por quê? Porque a maior lição não estava nas águas ao redor, mas no coração deles. A grande revelação dessa história é que, mais importante do que acalmar as tempestades externas, Deus quer acalmar as tempestades dentro de nós. Muitas vezes, oramos pedindo que Deus resolva nossos problemas, que tire as dificuldades, que nos livre das provações. Mas e se, em vez disso, Ele quiser nos ensinar a confiar nele no meio da tempestade? E se o verdadeiro milagre não for o mar se acalmar, mas sim você encontrar paz, mesmo enquanto as ondas ainda estão agitadas? A verdadeira fé não é confiar quando tudo está calmo. É confiar mesmo quando os ventos sopram forte. Agora, vamos mergulhar ainda mais fundo nessa história e entender como isso se aplica à nossa vida. Sabe, essa história me faz lembrar de algo muito real. Algo que talvez você já tenha vivido. Aqueles momentos em que tudo desmorona. A conta bancária no vermelho. A saúde fragilizada. Aquele relacionamento que parecia firme, mas começa a rachar. O coração cheio de dúvidas. O medo de não conseguir seguir em frente. E no meio disso tudo você clama por Deus, mas só escuta o silêncio. Os discípulos estavam exatamente assim. Eles andavam com Jesus, viram milagres com seus próprios olhos, mas bastou a tempestade chegar para que a dúvida tomasse conta. Eles se esqueceram de quem estava no barco com eles. E quantas vezes fazemos o mesmo? Nos esquecemos que Deus está conosco, que Ele não nos abandonou. Se tem algo que essa história nos ensina, é que Deus não apenas tem o poder de acalmar a tempestade ao nosso redor. Ele quer acalmar a tempestade dentro de nós. A pergunta é, você está disposto a confiar? Porque agora chegamos ao momento mais intenso dessa jornada. O barco balançava, os corações estavam aflitos, e Jesus havia acabado de acalmar a tempestade. Mas sua pergunta aos discípulos ecoou no ar. Por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Essa pergunta não era apenas para aqueles homens assustados. Ela é para mim. Ela é para você. Por que ainda temos medo? Se realmente cremos que Deus está no controle, por que nos desesperamos diante das dificuldades? E aqui está o ponto mais profundo dessa história. Os discípulos não precisavam que a tempestade cessasse para estarem seguros. Eles já estavam seguros o tempo todo porque Jesus estava com eles. Isso muda tudo, porque talvez a tempestade que você está enfrentando hoje não vá embora imediatamente. Talvez a resposta que você tanto espera ainda demore um pouco. Mas isso não significa que Deus não está cuidando de você. A verdadeira paz não vem da ausência de problemas. Vem da certeza de que, não importa o que aconteça, Deus está no seu barco. E quando você entende isso, quando você confia nisso de verdade, algo incrível acontece. A tempestade pode até continuar, mas dentro de você, tudo se aquieta. A paz que excede todo o entendimento toma conta do seu coração. Agora vamos concluir essa história com uma reflexão poderosa. Os discípulos estavam no barco com Jesus. Eles viram com seus próprios olhos o impossível acontecer, mas ainda assim duvidaram. Ainda assim, o medo falou mais alto. Mas sabe qual é a boa notícia? Jesus não os rejeitou por isso. Ele não os abandonou no meio da tempestade. Pelo contrário, Ele os ensinou. Ele os fez enxergar algo que mudaria para sempre a forma como viveriam a fé. E é isso que Ele quer fazer com você hoje. Se você tem enfrentado uma tempestade na sua vida, se sente que Deus está em silêncio, se o medo tem gritado mais alto do que a sua fé, pare um instante. Respire fundo. Jesus está no seu barco. Ele nunca saiu daí. Talvez Ele esteja apenas esperando o momento certo para agir. Ou quem sabe, Ele já esteja agindo, mas de uma forma que você ainda não consegue perceber. O que Ele quer de você hoje não é desespero, não é ansiedade, é confiança. Aquieta a tua alma. O Deus que acalmou o mar ainda está no controle, e Ele não falha. Agora quero te convidar para dar um passo de fé junto comigo. Se essa mensagem tocou seu coração, não saia sem antes deixar um comentário aqui embaixo. Quero saber, qual é a tempestade que você está enfrentando hoje? Quero orar por você. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, compartilhe esse vídeo. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para acalmar a tempestade na vida de outra pessoa.
E não esqueça de se inscrever no canal. Aqui nós trazemos mensagens que fortalecem sua fé, trazem esperança e mostram que com Deus você nunca está sozinho. No primeiro comentário fixado, tem um link para um devocional especial que preparei para você. Clique lá e aprofunde ainda mais sua caminhada com Deus. Aquieta a tua alma. Confia, porque o Deus que acalma tempestades está no controle da sua vida. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.